Olá pessoal, vamos aqui falar sobre, dar continuidade às 3 formas de relevos que nós temos aqui no Brasil. Bom, no Brasil nós temos os planaltos, planícies e depressões. Os planaltos seriam o quê? As partes mais altas, que corresponde a mais ou menos 200 metros acima do nível do mar. Como, por exemplo, Brasília, Goiás, Mato Grosso, estamos no planalto, partes mais altas. As planícies já seriam as partes mais baixas, aquela que você está do nível do mar a no máximo 200 metros de altura. Geralmente você tem no litoral. E a depressão é quando você tem uma parte mais baixa entre as partes mais altas. Você tem um relevo, outro relevo, aquela parte mais baixa nós chamamos de depressão. Bom, o processo do relevo ele pode ser formado pelos processos endógenos e exógenos. Endógeno de dentro e exógeno de fora. Então, como é que se forma o relevo por dentro? A choque das placas tectônicas, a compreensão da lava vulcânica do magma formando o relevo. E o exógeno, que é do lado de fora. Você teria, por exemplo, o intemperismo, a erosão, essa formação desse relevo. E nós também temos a altitude do relevo brasileiro, que você tem as áreas mais altas, que fica entre os planaltos, as serras e os picos. Nós temos como, por exemplo, o pico mais alto do Brasil, chamado de Pico da Neblina, que é 2.995 mil metros acima do mar. Não se compara-se, por exemplo, às montanhas que nós temos na Cordilheira dos Andes, que passam dos 3.500 metros, das cordilheiras das montanhas que nós temos na Ásia, que passa de 8.000 metros, mas nós temos algumas serras, alguns relevos de altitudes, picos. E vamos aqui na página 123 falar sobre o relevo marinho. Você tem a plataforma continental, que é aquela plataforma que nós temos do nosso relevo próximo ao litoral, que você vai ter o talude, bacias oceânicas, existe toda uma cadeia de relevo no fundo do mar. O mar não é reto, mas você tem imensidão. Se tirasse a água do oceano, você poderia ver imensas cadeias, montanhas, serras, relevos. Nós também temos as ilhas de marinha, que é uma parte que está para fora da água de uma montanha marinha. É o relevo rodeado de água, é aquela parte que está de fora. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos Ilhabela, nós temos, por exemplo, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz, Fernando de Noronha. Então, a parte que está da parte de fora da água oceânica. Nós temos também as depressões no fundo do mar. E nós então vamos fechar aqui sobre as formas de relevo que nós temos tanto na litosfera como na hidrosfera.